pregador daqui de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil, meu país, né? Nosso país, a nação brasileira. Espero que muitos possam ouvir esta palavra, essa pregação. Eu estou aqui com a importante profecia. Eu considero, assim, no meu parecer, na minha opinião, a única profecia verdadeira, né, para essa nação, dada em Shreveport, Indiana, Louisiana, 25 de novembro de 1960, antes do irmão Breno assumir a plataforma, à frente do púlpito e pregar. Então foi dada essa profecia para o Brasil, num culto com a presença da voz, aquele que cumpre Apocalipse 10:7, né? Essa voz do sétimo anjo aí é William Branham. Das muitas coisas que a profecia para o Brasil fala, eu vou ler aqui a parte final. Porém, abrirei os ouvidos na hora da meia-noite e ouvirão os sermões do Senhor nesta terra. A terra é o Brasil. E há de vibrar e revibrar a nação inteira. E a glória de Deus estará lá. Claro, a profecia estava sendo dada nos Estados Unidos, em Louisiana, Shreveport, dia 25 de novembro de 1960. Por isso que está dizendo assim, quem está a profetizar, estava dizendo, e a glória de Deus estará lá, ou seja, apontando para o Brasil. Aí essa última palavra aqui, como as águas que cobrem os mares, né? Foi fazer uma pesquisa na Bíblia, como as águas que cobrem os mares, né? Quer dizer, não é a mesma palavra exatamente, como as águas cobrem os mares, mas quase que igual a esta palavra aí, desta profecia, está aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também Isaías, capítulo 11, versículo 9. Eu leio Isaías, capítulo 11, versículo 9, ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o fundo do mar. Aqui fala as águas cobrem os mares, né? Aqui diz, como Abacuque 2,14, também diz a mesma coisa, mas eu estou lendo no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9, né? Como as águas cobrem o fundo do mar. Bem semelhante, né? Bem semelhante. Algo especial ocorre no Brasil, mas isso que o Brasil tem, essa preliminar, depois isso que sucede no Brasil, sucederá em toda a terra, né? Me parece que é o milênio, né, que Isaías está falando, porque ele diz aqui, e ele ferirá a terra com o bastão da sua boca, estou lendo o versículo 4, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Não está falando do Mashiach. Essa mesma coisa Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o Mashiach, Cristo, descer, ele vai matar o adversário, a besta, né? E ainda se levantará, será um Papa novo dos Estados Unidos da América que vai cumprir a profecia. Que profecia? Que profecia? Bem, os 3 espíritos de sapo já operam.
para o cumprimento da profecia. Mas que profecia? Que 3 espíritos de sapo é esse? Um é os protestantes, as igrejas, né? E vão se juntar numa grande confederação mundial de igreja. O judaísmo também vai estar nisso. É o 2º espírito de sapo. E vai finalizar com o catolicismo, o 3º espírito de sapo. Isso está na mensagem do 7º ano de Apocalipse 10:7, William Marion Branham. Mas eu volto aqui a Isaías. E ele ferirá a terra com o bastão da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Escritura, essa mesma escritura também está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala que o adversário vai se levantar, se sentará pessoalmente no templo de Deus. Então, o templo lá do Monte Moriá, acima do Monte Sião, que não existe hoje, vai ser reerguido, levantado, a adoração dos judeus voltará, mas lembrando que William Branham diz que antes que isso aconteça, e vai acontecer, mas antes disso acontecer, o arrebatamento já terá sucedido. Israel é o relógio do arrebatamento. Fica prestando atenção em Israel, mantenha seus olhos fixos em Israel, na profecia vai se cumprir. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. É claro que ele está falando do Mashiach, já no verso 1, né? Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes, sobre ele repousará o espírito de Jeová, espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Jeová. No temor de Jeová estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer, não vai pelo disse-me-disse. Ele não irá por informações erradas. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro. Onde poderemos ver isso? O lobo morando com o cordeiro. E o leopardo se deitará com o cabrito. Quando poderemos ver isso? O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão junto. Quando poderemos ver isso? O leão andando junto com o bezerro, junto. E o menino pequeno os guiará. Quando poderemos ver isso? A vaca e o urso pastarão juntos. Eu estou deixando a pergunta. Quando é que isso sucederá? Juntos se deitarão as suas crias, a vaca e o urso. O urso é um predador hoje, né? Então, um reino diferente do que há aqui na terra se aproxima. Está prestes a vir para a terra. Isso será implantado. Ainda leio Isaías capítulo 11, versículo 7. O leão se alimentará de forragens como o boi. Então não será mais um predador, né? Cruel. Não será mais um predador. A criança de peito, em estado de amamentação, poderá brincar junto à cova da aspide. Aspide provavelmente deve ser serpente. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Enfiar a mão lá dentro da casa da cobra, dentro do buraco, né? Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte. O santo monte de Deus que está vindo é o Monte Sião, né? Que vai ficar da altura, largura e comprimento de mais de 2.400 quilômetros. Ele vai entrar em erupção para cima, né? No milênio, né? Ninguém fará o mal
nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o fundo do mar. Mas a profecia do Brasil diz: porém abrirei os ouvidos na hora da meia-noite, e ouvirão os sermões do Senhor nesta terra. A terra aqui é o Brasil. A profecia estava sendo dada nos Estados Unidos da América, no dia 25 de novembro de 1960. E há de vibrar e revibrar a nação inteira. E a glória de Deus estará lá como as águas que cobrem os mares. Então, na base de Abacuque 2:14, na base de Isaías 11, versículo 9, nós já podemos ter um entendimento do que é essas águas que cobrem os mares. É o que está escrito aí. Isso é o que? Conhecimento de Jeová. Conhecimento do verdadeiro Deus. E é o que Oséias, capítulo 6, é o que a profecia de Oséias, capítulo 6, disse que se passaria. É o que ocorreria. Oséias, no capítulo 6, também falou disso, desse conhecimento, né? Vamos ler aqui, eu gosto de Oséias. Vinde, retornemos a Jeová, porque ele despedaçou, e ele nos curará. Jeová, Deus de Israel, pois Israel para ficar 400 anos em cativeiro no Egito, né? Debaixo do faraó, do chicote, né? Dos soldados, feitores lá, colocavam os hebreus para trabalhar, ou seja, foi a vontade de Deus, Israel ficar escravo, né? Depois vemos de novo Israel 70 anos de cativeiro na Babilônia, né? Por 70 anos, e era a profecia do profeta Jeremias, então, e portanto era a vontade de Deus. É claro que ninguém escolheria virar escravo. Ninguém escolheria isso, até porque o Mombrano disse que Deus fez o homem livre, né? O homem nasceu livre, mas os próprios homens fizeram dos homens escravos. Isso está ali também naquele filme dos 10 Mandamentos de Cecil DeMille, né? Já a introdução do filme, quando ele vai mostrar a escravidão no Egito, ele vai narrando isso. Deus fez o homem livre, mas os homens fizeram escravo. Mas é claro que para um homem fazer outro homem de escravo seu, ele precisa conquistá-lo. Um país, para fazer outro país de escravo, ele precisa conquistá-lo. E através do quê? Guerra. Não vemos na atualidade a Rússia tentando conquistar a Ucrânia? Eu vi ontem, já morreu 100 mil de cada lado, 100 mil russos, 100 mil ucranianos. A guerra já cobrou 200 mil mortos. Não se sabe quando vai terminar, ou se isso vai deslocar para outra região da Terra. Não sabemos, mas está em processo. Porém, hoje, homens estão conquistando homens através de doutrinas. Falsos evangelhos, falsas mensagens, falsos profetas, falsos cristos. Pregadores agnósticos, né? Que diz que não crê e não duvida da existência de Deus. Mas estão pregando, como eu disse numa pregação, eles já estão dentro da cabeça das pessoas, implantando e plantando a dúvida contra a Bíblia. É um combate, é uma luta, e estão conquistando, estão tomando o que os pastores de igreja tinham conquistado. Os pastores conquistaram o povo através de teologia,
Mas agora o agnosticismo, inclinado ao ateísmo, está arregimentando pessoas para dentro do agnosticismo, e o final da estrada é o ateísmo. Deixa eu ler aqui. Porque ele ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida, depois de 2 dias nos fará reviver, e no 3º dia nos levantará. E Osés disse: nós viveremos em sua presença. Agora isso aqui aplica-se a nós hoje. Nós que éramos escravos, ou os que ainda estão escravos de sistema de igreja, ou agora escravos de YouTubes, ou facebookianos, né? Pregadores agnósticos, ateus, que estão a conquistar multidões, né? Osés disse: conheçamos, corramos atrás do conhecimento de Jeová. Só o conhecimento do verdadeiro Deus, da Bíblia, da pura Bíblia, da palavra de Deus, é que poderá libertar um filho e uma filha de Deus da escravidão. Em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Então não é armas, não é revólveres, não é fuzis, não é drones, não é bombas, não é ombuzeiro, Hilux, esses caminhões que vão se deslocando, eles vão soltando mísseis e se deslocando, difíceis dos drones pegarem eles nos lugares exatos. Mas através do conhecimento de Jeová que o homem vai se libertar do pecado. Não só do pecado, mas dos líderes religiosos que os autorizam a pecar. Porque hoje os pastores estão pregando, os agnósticos: não é pecado beber. Então a pessoa compra logo uma caixa de bebida alcoólica. Não é pecado fumar. Aí a pessoa compra um maço de cigarro, né? Há desses que tem até a igreja da maconha, né? E dizem que não é pecado usar marihuana, né? Aí então o povo vai fazer, porque o povo precisa. Somente ouvir dos falsos líderes que tal coisa não é pecado. Não é pecado usar batom nos lábios. Pastores pregam, as mulheres vão usar. Não é pecado usar calça comprida, as mulheres vão usar. Um libera. Total, um libera geral, nada é proibido. Mas Osés disse: conheçamos, corramos atrás do conhecer a Jeová. Certo como a aurora é a sua vinda, ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Eu leio até aqui, né? Então esse ainda é o tempo do conhecimento genuíno, puro, verdadeiro, autêntico de Deus aparecer na terra. E eu devo falar um pouco sobre o meu país, o Brasil, 27 estados, 210 milhões, né? Eu posso dizer assim que só tem 2 estados no Brasil que eu não conheço, não sei se irei conhecer. O resto já passei por todos, né? Apenas Roraima e o Amazonas, né? Que eu ainda não conheço, né? Mas o restante já rodei isso aí tudo, né? Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas. Eu não terminei a minha pregação, não. É que eu vou falar a última coisa aqui. Qual é o maior feito, a maior obra que esse país chamado Brasil, meu país, já fez para Deus? Você acha que foi ganhar a Copa do Mundo? Copas do Mundo? Você acha que foi ganhar medalhas de ouro em Olimpíadas? Ou ganhar corridas de Fórmula 1 que deixavam os brasileiros orgulhosos? Os brasileiros ficam orgulhosos quando esse país, o time de futebol do Brasil, ganha uma Copa, quando atletas ganham
medalhas de ouro. Quando Ayrton Senna, piloto da Fórmula 1, ganhava um GP, né, uma corrida. Os brasileiros ficam orgulhosos, felizes. Mas eu quero dizer que o Brasil, um dia, deixou o Criador muito feliz. O Criador ficou feliz. Aonde, pregador? No dia 29 de novembro de 1947, na ONU, quando o brasileiro de Alegrete, Oswaldo Aranha, dirigiu aquela Assembleia Internacional da ONU, e ali estava para ser julgado o plano de partilha da Palestina, e os hebreus, os judeus, desde o ano 70, quando o general romano Tito destruiu a cidade, estava disperso pelas nações. Era a hora. Era a hora de Israel virar uma nação de novo. E o povo retornar. E no dia 27 era o dia da eleição, e aquele brasileiro, Oswaldo Aranha, vendo que o mundo árabe iria derrotar o direito de Israel voltar a existir como nação, ele pediu para os chanceleres que estavam a discursar, usa um tempo a mais, vamos usar um tempo a mais, porque aí não vai haver votação, e aí eu vou ganhar, nós vamos ganhar mais uns dias, prorrogar essa eleição, porque a França iria votar contra. A Filipinas, o Haiti, votos que precisavam ser mudados. A Grécia, os gregos votaram contra Israel. Oswaldo Aranha não conseguiu mudar o voto da Grécia, mas mudou o voto de outros países e conseguiu aqueles 2/3. 2/3 dos votos que fez com que Israel, no dia 29/11, houve festa em Israel, tem vídeos. O povo hebreu dançando. Dançando, pulando, alegre no mundo todo, porque um brasileiro deu a vitória a Israel, meteu o martelo. Em 29/11 de 1947, e em 1946, o anjo do Senhor tinha aparecido a William Branham. Em 47, houve esse feito, esta obra, para mim é a maior obra que o Brasil já fez. Fazer Israel voltar a ser um Estado. Fruto do trabalho de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E já em maio de 1948, Davi Ben-Gurion vai declarar e declarou a independência do Estado de Israel. Então, Brasil, eu não achei o nome do Brasil na Bíblia. Eu achei essa palavra aqui que é quase semelhante à palavra da profecia de Shreveport, Louisiana, 25 de novembro de 1960, diz que nesta terra aqui a glória de Deus estará lá, mas no caso aqui no Brasil, como as águas que cobrem os mares. Para mim, de acordo com Abacuque 8:14, Isaías 11, versículo 9, é que daqui vem o conhecimento de Jeová. O conhecimento do verdadeiro Deus vem daqui, desta nação. Eu não tenho dúvida, porque ela fez o que ninguém fez para Israel. E quando fez para Israel, Oswaldo Aranha estava sendo o Brasil inserido ali, injetado, conectado com Gênesis 12, versículo 2, onde Jeová disse a Abraão, que é o pai de nações, multidões: quem abençoar teu povo será abençoado, Abraão. Quem amaldiçoar teu povo será amaldiçoado. Pronto, então o Brasil entrou nisso aí. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas que escutam estas pregações. Amém.